Confirmamos a aplicação de formalina no nosso campo perto de Azenha do Mar. Semelhante produto é suscetível de provocar graves problemas para a saúde pública, bem como efeitos muito nocivos na qualidade das condições ambientais. Um autarca de Algesur que solicitou o anonimato entregou-nos esta folha datilografada. Denuncia crimes ecológicos, fraudes e compadrio, passados e atuais. Utilização de produtos proibidos em Portugal para desinfecção química dos solos. Colagem de rótulos sobre os rótulos de origem nas embalagens de produtos químicos. Quando algumas empresas são fiscalizadas pelos compradores estrangeiros, há produtos que antecipadamente são deslocados para fora da área da empresa. Criação de empresas só com funcionários administrativos para obter fundos comunitários. Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. O lixo amontoado, os mamarrachos veritípicos e a agricultura intensiva poluem impunemente a paisagem e o resto. O novo plano do parque é controverso. Isto é um plano de ecopalpites, é um plano de ecopatetices. E na verdade é. O que se espera também de um plano do Parque Natural é que corrija alguns problemas ambientais que o próprio parque tem. Agricultura intensiva. O relatório ambiental do plano do parque diz que a agricultura intensiva é desastrosa para a proteção dos valores naturais. Curiosamente, este plano vem incentivar mais a agricultura intensiva. As explorações agrícolas aqui proliferam à medida dos investimentos financeiros e do aumento da mão de obra escrava, também ela de fora. Mas o mais preocupante neste cenário terceiro-mundista, em pleno Parque Natural, é a saúde pública. As pessoas em si vão morrendo aos pouquinhos, que não notam. Falta de ar, falta de aquela porção que nos encontra dentro. Não é aquele ar que a gente respirava antes. Eu acho que é isto que nos sente, que nós sentimos que não sentíamos antes. Aquele ar que a gente tomava, que hoje não existe. Estes documentos confidenciais do Ministério Português da Agricultura ilustram a deriva da agropecuária, ontem como hoje. Foi realizada uma colheita de fígado de bovino no matadouro em Tomar. Os mesmos técnicos deslocaram-se ao matadouro em Leiria, onde recolheram a outro bovino do mesmo proprietário uma amostra de urina para identificação. As amostras revelaram resultado positivo a clenbuterol na pesquisa a resíduos de agonistas beta-adrenérgicos. A detenção de animais portadores dessas substâncias está interdita. O clenbuterol é um estimulante poderoso do crescimento muscular. Dá mais carne, retém quantidades anómalas de água, dá, portanto, mais rendimento. É proibido dar esta substância a animais para consumo humano. Tolerância zero. E entende-se. É perigoso para as pessoas. Provoca taquicardia, dores de cabeça, náuseas, dores musculares e pode matar. Tromboses, ataques do coração e cancro, sobretudo dos órgãos genitais. Em Portugal, as primeiras intoxicações ocorreram em finais da década de 90, em Orém. 10 pessoas internadas por causa da carne de borrego. Depois foi em Aveiro, uma família inteira com fígado contaminado e mais tarde, em Coimbra, pai e filha deram entrada nos serviços de urgência dos hospitais da universidade. Tinham ingerido iscas de vitela com clenbuterol. O processo corre termos no Tribunal Judicial das Caldas da Rainha. Mas há mais. O proprietário de uma exploração do Concelho de Borba administra ilegalmente nitrofuranos, foraltadona, aos coelhos que cria e engorda antes de os vender. Esta substância foi proibida na Europa, já lá vão 10 anos. A IARC, a Agência Internacional para a Investigação do Cancro, considera que é um agente potencialmente carcinogénico para humanos. Punição, uma simples coima. A ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, descobre numa sociedade agrícola da Rexaldia, Torres Novas, bovinos com substâncias beta-agonistas ou, por outras palavras, com anabolizantes.
É criminoso administrar anabolizantes a animais de exploração, incluindo para aumentar a massa muscular e diminuir a gordura. Mas nos químicos é que está o ganho. Mais coimas, em perspectiva. Uma inspetora médica veterinária da Direção-Geral de Veterinária identifica no Matador da Trofa porcos acabados de chegar de Montemoro Novo com anabolizantes, obviamente proibidos. Em causa, um crime contra a saúde pública, um crime doloso contra a economia e um crime de fraude sobre mercadorias. Mais uma coima. A ameaça é real. Mesmo assim, o consumo de carne de suíno continua a aumentar em detrimento da de bovino, mais cara. A ausência de escrúpulos e o sentimento de impunidade caracterizam a produção de carne em Portugal. A ausência de maturidade e de sentido crítico dos consumidores agravam a dimensão do problema. A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto efetua há mais de 3 décadas trabalhos de investigação na área alimentar. Para analisar a composição de 15 alheiras de caça comercializadas, o laboratório recorreu à PCR, a reação em cadeia da polimerase, uma técnica revolucionária da biologia que permite replicar segmentos específicos de ADN. Os resultados são perentórios, 100% de adulterações. A Faculdade de Farmácia do Porto não descobriu uma única alheira de caça com um rótulo correto e uma nem sequer rótulo tem. 2 etiquetas indicam alheiras com fazão. É falso. Um rótulo refere a presença de lebre. É mentira. 5 mencionam a presença de perdiz, mas isso só é verdade num caso. 7 rótulos referem a existência de pato, mas em 3, pato, nem cheirá-lo. Em contrapartida, todas as alheiras de caça têm carne de porco, mas nem todas o referem. Fomos, portanto, às compras, ver para crer. Escolhemos um cabaz com parte daquilo que os portugueses consomem diariamente. É o primeiro retrato jamais realizado no país da exposição alimentar às substâncias químicas. Mandámos analisar a presença de metais pesados, de pesticidas e de micotoxinas no pão, queijo, arroz, atum, salmão, alface, tomate, alhos, pimentos, nabos, maçãs, peras, morangos e azeite, num laboratório acreditado pelo IPAC, que usa tecnologia de ponta. Os resultados dos ensaios, 2 tipos de cada produto, revelam que um pão de cereais e maçãs da grande distribuição ultrapassam os limites impostos pela lei. A sua venda é proibida e que os pesticidas abundam. Estes compostos são desreguladores endócrinos nefrotóxicos, atacam os rins e provocam cancro. Mas vamos por partes. O pão com cereais, trigo, centeio e sementes de linho do hipermercado da capital contém metais pesados, cádmio, chumbo, micotoxinas, metabolitos fúngicos e pirimifos-metil, um inseticida. Os teores de pirimifos-metil são 500% superiores ao limite legal permitido para as sementes de linho. É ilegal vender este pão. Estas maçãs de origem nacional que compramos no mesmo hipermercado contêm metais pesados, inseticidas, fungicidas e, sobretudo, carbendazim. 0,30 mg por quilo. Ultrapassa em 150% o limite máximo permitido por lei. É ilegal vender esta fruta. O atum fresco e enlatado, o pior, contém cádmio, chumbo, mercúrio e arsénio. O salmão contém 4 metais pesados e apresenta vestígios de DDT, um pesticida proibido em Portugal desde 1988. Pode provocar cancro. DDE, um derivado cancerígeno do DDT. Terbutilazina, um herbicida. E HCB, um fungicida. Não procuramos PCB e dioxinas, mas este estudo da rede internacional IL, divulgado há escassos meses, confirma a sua presença no salmão. A lista dá para pensar. No arroz basmati encontramos micotoxinas e triciclazol, um fungicida proibido em Portugal e no resto da União Europeia. Nas 2 garrafas de azeite de marcas diferentes detectamos oxifluorfena, um herbicida. A pera do mercado contém fungicidas e inseticidas, folpete, triaclopride, teflubenzurão, tebuconazol e imazalil.
Os morangos têm 3 fungicidas e um inseticida. Aquilo que está aqui em causa não é a quantidade de químicos na cadeia alimentar, metais pesados, pesticidas, herbicidas, dioxinas, fungicidas e aditivos, como o antioxidante BHA ou os corantes desnecessários, sem contar com os outros contaminantes, PCB, ftalatos, bisfenol A, compostos PBDE, PFC e micotoxinas. O perigo é o cocktail de moléculas, o impacto da exposição permanente a substâncias quase indetetáveis de diversas origens. É a combinação insidiosa de venenos, mesmo em doses homeopáticas. A toxicidade aumenta com a interação. É inevitável ingerir venenos, mas podemos resolver o problema, dar uma volta e variar a nossa alimentação. Assim variamos os venenos e damos tempo ao nosso organismo de se libertar deles. Outra situação que muitas vezes não é necessário grande poder económico é usar os peixes da nossa costa. Sardinha, carapau, cavala. Estudos feitos na nossa faculdade indicam-nos que é um produto que não está contaminado com metais pesados, também não tem indicadores de contaminação como os PAs a gás e são um tipo de alimento económico e agradável e saudável por causa das gorduras ômega 3. Diversificar os alimentos para reduzir os perigos sanitários é a solução para quem pode. Compete ao Estado emitir recomendações, designadamente para proteger os mais vulneráveis e incitar, por outro lado, os produtores a alterarem radicalmente as suas práticas. Viver mata, mas é possível reduzir os riscos em matéria de alimentação. Pelo menos podemos tentar.